Sejam bem-vindos, vamos dar continuidade ao curso de Cálculo Trabalhista. É necessário nós passarmos em revista alguns pontos da sentença para que não pare dúvida no momento da liquidação. Nós pedimos para que você lesse a sentença, eu sei que você fez isso, mas é necessário repassar alguns tópicos para que não enseja nenhuma dúvida no momento em que formos realizar a liquidação. Então vamos lá. Foi julgado improcedente o pedido de adicional de periculosidade e reflexos e julgado procedente o pedido de insalubridade. Ora, Rodrigo, aparentemente houve os dois pedidos? Sim, eu sei que você sabe que isso é possível, fazer um pedido de adicional de periculosidade e insalubridade, mas eu sei que você também sabe que o deferimento de ambos em iguais períodos não é possível. Nesse caso, foi deferido o adicional de insalubridade, se afastou o adicional de periculosidade, ocorreu uma perícia, essa perícia opinou pelo grau de 40% e o juiz acatou. E mais, decidiu como base de cálculo o salário mínimo e ainda em épocas próprias. O que você quer dizer com épocas próprias? Eu quero dizer, e você vai concordar comigo, que durante um lapso temporal, durante um vínculo de emprego, pode ser que durante esse tempo possa ocorrer trabalhos insalubres em determinados períodos, em determinadas épocas, em outras não. E ainda pode ocorrer trabalhos insalubres em determinados períodos e trabalhos perigosos em outros períodos. Então tudo isso vai depender da sentença, do pedido, e você, que agora é um calculista, irá fazer a liquidação durante essas épocas. O que mais foi deferido? Procedente os reflexos do adicional de insalubridade. E o juiz, nesse caso, preferiu especificar as verbas, que foi o 13º salário, férias mais 1/3 e FGTS mais 40%. Nesse caso, ficou de fora o aviso prévio, porque não foi objeto de pedido. Improcedente os reflexos da insalubridade em DSR. Você vai perceber que algumas situações eles tendem a se repetir, porque se trata realmente de questões de direito. E aqui já vem a justificativa, o porquê foi indeferido, foi julgado improcedente os reflexos da insalubridade em DSR. Justamente porque se apura o adicional sobre o salário mínimo mensal, no qual já está incluído o DSR. Julgou também improcedente as horas extras, além da 8ª diária e 44ª semanal e os seus reflexos. Julgou improcedente as horas extras destinadas ao banho. Eu sei que você leu essa sentença e você notou que se trata de uma reclamante que trabalhava em uma granja, na qual ela era obrigada a tomar banho antes e após o final do expediente. Mas o juiz, conforme a fundamentação que você já leu, julgou improcedente esse pedido. Procedente as horas em itinerary, e nesse caso 1h20 por dia de trabalho e de acordo com o controle de ponto. Improcedente feriados em dobro e os seus reflexos. O que mais estabeleceu a sentença? Ora, as sentenças elas estabelecem parâmetros, e esses parâmetros eles tendem a se reproduzir. Por isso é importante você conhecer para que faça uma liquidação exata. Vamos lá. Estabeleceu que A. Adicional convencional ou constitucional para as horas extras. B. Base de cálculo. Evolução salarial e súmula 264 do TST. O que diz, Rodrigo, a súmula 264 do TST? Diz que a remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. C. Hora extra, hora normal, mais o adicional. D. Divisor 220. E não há dedução, pois valores pagos a mesmo título têm fator gerador diverso, ou seja,
As horas extras que foram pagas nos contra-cheques não se referem às horas em itinerário. Nossa sentença, ela também trouxe algumas especificações a respeito dos reflexos das horas em itinerário. O que ela determinou? Que ocorrerá o reflexo no 13º, nas férias mais um terço, no descanso semanal remunerado, no aviso prévio indenizado e FGTS mais 40%. Sobre esse ponto, eu trouxe 3 observações que são importantes. Ou seja, a primeira delas é a súmula 347 do TST, que diz que o cálculo do valor das horas extras habituais, para efeito de reflexos em verbas trabalhistas, observará o número das horas efetivamente prestadas e sobre ele aplica-se o valor do salário hora da época do pagamento daquelas verbas. Outra observação é que não devemos fazer a média, e sim a apuração sobre o número de horas e o salário da época. Você vai perceber, isso vai se tornar bem claro no momento em que nós realizarmos essa liquidação, sobretudo sobre esse ponto, e você vai perceber que é bem simples, mas que essas observações elas são pontuais e fará a diferença no momento em que você realizar a sua liquidação. E por final, a orientação jurisprudencial 394, que diz que o reflexo das horas extras no repouso semanal remunerado não repercute nas demais parcelas. A sentença ainda traz alguns pontos que merecem destaque, por isso vamos passá-los em revista. Uma delas é que foi deferido o pedido de justiça gratuita, se determinou também honorários periciais em R$1.000 a serem suportados pela ré por ser sucumbente na pretensão objeto da perícia. Sobre a compensação e deduções, o juiz autorizou a dedução dos valores pagos a idênticos títulos comprovados nos autos pelos documentos juntados até o encerramento da instrução processual, salvo nos tópicos da presente decisão que o afastou. A sentença também estabeleceu os critérios da correção monetária. Estabeleceu que a correção monetária e os juros de mora não cessam com o depósito em dinheiro para a garantia do débito, mas sim com seu efetivo pagamento com disponibilidade do crédito à autora, conforme pacificado na súmula 15 do TRT da Terceira Região. Estabeleceu ainda que a correção monetária incidirá a partir do momento em que se torna exigível o título da condenação, observado a súmula 381 do TST. E o artigo 459 da CLT deixa bem estampado que o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencimento não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestações dos serviços a partir do dia 1º. A sentença também estabeleceu os critérios para os juros de mora. Determinou juros simples devidos na forma da Lei 8.177 de 91 a partir da data do ajuizamento da demanda, artigo 883 da CLT e de acordo com a súmula 200 do TST. Vamos ver o que diz o artigo 883 da CLT. Não pagando o executado nem garantindo a execução, seguir-se-á a penhora dos bens tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. A súmula 200 do TST, por seu turno, diz que os juros da mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente. Sobre as contribuições previdenciárias, determinou a sentença que a ré deverá recolher a contribuição previdenciária sobre os títulos que constituem salário de contribuição. Deve-se realizar no cálculo o desconto da cota do reclamante se respeitar o limite máximo. O imposto de renda deverá ser apurado sobre os títulos tributáveis. E ainda, que não incide imposto de renda sobre os juros de mora, tampouco sobre as férias indenizadas, mais um terço. Você vai perceber
que sobre as contribuições previdenciárias, no momento em que nós formos realizar a liquidação, se trata de questões de direito, por isso que deixamos aqui na parte inferior do vídeo uma tabela e um link onde você pode encontrar todas as parcelas que vão incidir imposto de renda. E também, no momento em que formos liquidar a sentença, você vai entender melhor essa cota do reclamante e o limite máximo do recolhimento. Passemos então a um resumo da sentença. Procedentes as horas extraordinárias em itineres e reflexos, adicional de insalubridade e reflexos, R$ 1.000 de honorários periciais. Foi concedido a autor os benefícios da justiça gratuita e improcedentes os demais pedidos. Decidiu-se que deverá incidir contribuições previdenciárias e fiscais na forma constante na fundamentação, custas no valor de R$ 300 calculadas sobre R$ 15.000, valor provisoriamente arbitrada a condenação para fins de direito. E ainda se fez uma advertência sobre embargos declaratório protelatórios. A sentença ela foi objeto de recurso, foi interposto o recurso ordinário e o acórdão foi no seguinte sentido: adicional de insalubridade, não há prova contrária à conclusão do perito, manteve-se a decisão e negou-se provimento. Sobre as horas em itinere, houve aqui uma reforma da decisão, determinou-se a validade à norma coletiva, julgou procedente e excluiu as horas extras em itineres e reflexos. Sobre os recolhimentos fiscais, houve uma negativa do recurso interposto pela reclamada. Estabelecido esses nortes de segurança e fixado esses pontos para que possamos fazer uma liquidação segura, chegou a hora de nós realizarmos o exercício em que figura como parte Lúcia Pereira versus Agroavícola São João Limitada.